Olá, tudo bem? Você certamente conhece a lei de causa e efeito. Mesmo que você nunca tenha sido espírita, essa lei ou suposta lei é um dos alicerces da doutrina espírita. Embora não seja um dos princípios básicos da doutrina, é um dos assuntos mais comentados no meio espírita e serve de apoio para alguns, felizmente uma minoria, né? Mas para alguns espíritas irresponsáveis explicarem, né, aquelas tragédias mais propagadas pela mídia. Sempre que ocorre um acontecimento bárbaro ou um acidente em que perecem muitas pessoas, algum espírita mais afoito, assim, de mente perturbada, né, ele corre para dar a sua explicação, né, que consiste, no final das contas, em culpar a vítima, pois se aconteceu isso com a vítima agora é porque em uma reencarnação passada ela fez muito pior. Eu falo sobre esse assunto mais detidamente no vídeo chamado A Maior Vergonha do Espiritismo. Mas antes de prosseguir, eu preciso te pedir uma coisa. Evite palavrões nos comentários. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, meu filho. Sei que é uma minoria, né? Alguns que já me acompanham há bastante tempo, e eu não quero ter o desprazer de bloquear mais ninguém. Eu já mandei algumas dúzias de espíritos rebeldes que se esbaldavam nos comentários ali embaixo, né? Mandei lá para a Lua. Eles estão lá na Lua só esperando chegar ao planeta Chupão. Mas enfim, a lei de causa e efeito é uma tentativa de modernização da lei do karma, ou simplesmente karma, um termo utilizado no hinduísmo e no budismo, entre outras religiões menores, menos conhecidas. Karma em sânscrito quer dizer ação. E o princípio, no hinduísmo, é praticamente o mesmo que no espiritismo. Cada ação que cometemos terá consequências e colheremos os frutos dessas consequências nessa ou numa próxima reencarnação. Os espíritas, para defender a suposta cientificidade do espiritismo, eles tomam como exemplo a terceira lei de Newton, né? A lei de ação e reação. Essa lei da física diz que quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, simultaneamente o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, com a mesma intensidade, mas em sentido oposto. A força que A exerce em B, né, e a correspondente força que B exerce em A, constituem o par ação-reação dessa interação de contato. Essas forças possuem, em princípio, a mesma intensidade, direção, mas agem em sentidos opostos. Quando eu era espírita, eu fazia questão de diferenciar essas duas leis, pois a lei de ação e reação da física é fatalista. Ou melhor, se fosse aplicada em nossas vidas, em nossas ações, tudo daí para frente estaria determinado. Eu explicava, por exemplo, que o amor e o perdão podem quebrar o ciclo de causa e efeito. Por exemplo, se eu fui prejudicado pela ação de alguém, uma ação que tem agido diretamente sobre mim, como uma agressão, por exemplo, eu cessaria o efeito dessa ação através do perdão. Eu perdoo o agressor em vez de revidar a agressão. Revidar a agressão com a mesma intensidade seria a aplicação da lei de Talião. É óbvio que os nossos atos produzem consequências. O que está em discussão aqui é se a lei de causa e efeito é realmente uma lei espiritual a que todos nós estamos sujeitos, quer queiramos ou não, quer acreditemos nela ou não. Chico Xavier publicou um livro usando o heterônimo André Luiz que se chama justamente Ação e Reação. E nesse livro o Chico romanceia fatos supostamente acontecidos em que espíritos recebem o resultado de suas ações pretéritas, seja como desencarnados ou depois de reencarnados. No fundo, é uma versão mais bem elaborada do velho castigo divino. Antes que algum espírita me corrija, né, dizendo que Deus não pune, eu ensino a ele com toda a boa vontade do Senhor como explicar essas verdades espíritas e ser convincente. No Livro dos Espíritos, né, tem pelo menos ali uma passagem que fala em castigo divino. Como se sair dessa, Joãozinho? Fácil. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus?
E a resposta dos supostos espíritos é na consciência. Então já não é Deus que nos castiga, é a nossa própria consciência. Alguém pode alegar, sim, mas a imagem de castigo não combina com a descrição de Kardec de um Deus infinitamente justo e bom, né? Infinitamente misericordioso. Para mim isso era apenas uma questão de etimologia. Castigo vem do latim castificare, que quer dizer tornar casto, tornar puro. Logo, Deus não castiga, é a nossa própria consciência que ativa os mecanismos da lei de causa e efeito para nos purificar. Aprenda essa, Joãozinho. Mas será mesmo que existe uma lei de causa e efeito? Para que essa lei faça algum sentido, somos obrigados a aceitar a teoria reencarnacionista de Kardec. Não basta aceitar que exista reencarnação. Para os hinduístas e budistas, por exemplo, nós podemos reencarnar como animais. Eu acho que você não acredita nisso. Aliás, se acreditássemos nisso, pelo menos teríamos uma explicação para o sofrimento dos animais, né? Um cachorro que morre atropelado, ele teria sido um motorista bêbado numa reencarnação anterior. Será que não é isso? Mas não. A reencarnação, como nós entendemos hoje, é a criação de Kardec. A reencarnação compulsória, no sentido de ser obrigatória, indistintamente, para todos, visando o progresso moral e espiritual dos espíritos e vinculada à lei de causa e efeito. Porque se não acreditarmos nesse modelo de reencarnação, não haveria modo de promover todos os ajustes que a lei de causa e efeito requer. Você está cansado de ver pessoas boas que procuram fazer tudo certo, que se esforçam pelo bem da sua família, que são bons cidadãos e que só se ferram. E também pessoas más, né? Que só pensam em si mesmas, que prejudicam os outros sem o menor remorso, que cometem transgressões de todos os tipos, no entanto vivem bem, são até respeitadas e cercadas por luxo e paparicação. E não adianta vir com aquele papinho de que nós não vemos o íntimo das pessoas. Esses criminosos corruptos parecem que estão bem, mas intimamente eles são tomados de remorso e têm pesadelos de noite. Pesadelo é as unhas do seu Gelsi. A lei de causa e efeito associada à reencarnação é justamente uma forma de tentar explicar as injustiças que nós vemos no mundo, como essas que eu citei agora há pouco. Quem acredita plenamente na lei de causa e efeito associada à reencarnação, acha que as injustiças desse mundo são apenas aparentes, pois o tempo e 2 dúzias de reencarnações resolvem tudo. Eu sinceramente não acredito hoje que nós nascemos com noção de bem e mal. Já foram noticiados casos de crianças que viveram desde pequenas isoladas de outros humanos, né, vivendo com animais, e que desenvolveram os mesmos costumes dos animais. Um dos casos mais bem documentados, pelo menos que eu tenho conhecimento, de crianças criadas por animais selvagens é o caso de Kamala e Amala, né, que ficaram conhecidas como as meninas lobo. Elas foram descobertas em 1920, né, na selva do Godamuri, na Índia. Elas tinham entre 3 e 7 anos e viviam com uma loba e o seu bando de lobos ali. Não se sabe se as gurias eram da mesma família, mas o homem que encontrou elas era um padre, um pastor, um reverendo, levou elas para o seu orfanato e tentou, né, com esforço, adaptá-las aos costumes humanos. Elas até fizeram algum progresso ao longo dos anos, mas morreram cedo. Os nossos vícios e virtudes são desenvolvidos através do contato com outros humanos. Aliás, falar em vícios e virtudes só faz sentido se falarmos em termos de humanidade. Um ser humano isolado de outros humanos, ele não tem vícios ou virtudes. Nossa ética e moral são aprendidos com exemplos e desenvolvidos com o tempo, de acordo com as influências que sofremos. Eu acredito sim que uma pessoa má, mesmo que não tenha tido nenhuma educação moral, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Deus, de religião, de ética, acredito que ele se sinta intimamente mal, intimamente infeliz, raivosa, rancorosa, mas isso não tem nada a ver com a lei de causa e efeito, pelo menos não da maneira como essa lei
é entendido no Espiritismo. Podemos sentir, eventualmente, muita vontade de fazer o mal a alguém, né? E podemos até sentir prazer em fazer mal a alguém. Mas esse prazer é um tipo muito diferente do prazer de fazer o bem, né? De ser minimamente que seja correto e benquisto. O nosso estado de espírito depende em grande parte de nossas intenções mais íntimas, e isso está ligado mais ao nosso mundo interno do que à vida de relação. Aliás, no budismo, o termo karma se refere justamente às nossas intenções, que podem ser boas ou más. Boas intenções geram bons frutos, más intenções geram maus frutos. E é a nossa intenção de continuar a existir, segundo o budismo, que nos levaria, depois da morte, a reencarnar em outros corpos. Por isso o budismo é todo centrado no desapego. Só o desapego total seria capaz de não gerar karma e, assim, libertar do ciclo de renascimentos. Eu já publiquei nesse canal alguns vídeos tratando do trabalho do Dr. Ian Stevenson, a maior autoridade no estudo de casos sugestivos de reencarnação, através de memórias espontâneas em crianças. Os espíritas gostam de citar Stevenson por ele supostamente provar que existe reencarnação. Em primeiro lugar, o próprio Stevenson é o primeiro a reconhecer e salientar isso ao longo da sua obra, que o seu trabalho não prova nada, apenas sugere com base em evidências. Em segundo lugar, se acreditarmos nos resultados do trabalho do Dr. Ian Stevenson, poderemos chegar à conclusão de que existe sim casos de reencarnação, mas que isso não pode de modo algum ser considerado como uma lei ou uma regra geral para todos. E chegaremos a conclusões a respeito da reencarnação bem diferentes daquilo que Kardec entendeu e pregou como um dogma. E o maior ponto de divergência diz respeito justamente à lei de causa e efeito, que é o que nós estamos tratando. No seu livro mais famoso no Brasil, 20 casos sugestivos de reencarnação, Stevenson apresenta como exemplos mais sugestivos os casos de crianças que apresentam cicatrizes de nascença. Por exemplo, uma criança nasce com uma marca de nascença semelhante a uma cicatriz. Vamos dizer na barriga, eu já disse isso em outros vídeos, podia pegar outro exemplo, né? Mas é isso aí, na barriga. Diz que na existência anterior ela foi assassinada, né? Com uma facada no mesmo lugar da cicatriz. E quando esse fato é averiguado, constata-se que realmente existiu alguém no lugar que foi indicado pela criança, na mesma época, e que morreu exatamente nessas circunstâncias. Isso pode ser um ótimo exemplo de caso de reencarnação, mas põe por água abaixo a suposta lei de causa e efeito, pois nesse caso é a própria vítima que carrega consigo em seu novo corpo o efeito da agressão de que foi vítima em outra existência, totalmente diferente do que ensina o Espiritismo. Não é nem diferente, é o contrário. Um espírita ilustre, Dr. José Lacerda de Azevedo, sistematizador da apometria, ele tinha um problema cardíaco e dizia que esse problema era reflexo de uma agressão praticada por ele mesmo em outra reencarnação, quando feriu um homem com um golpe de espada no coração. Mas nos casos relatados por Stevenson, é a própria vítima que carrega consigo a marca da agressão que sofreu. Eu acredito sim no efeito do perdão e do auto-perdão. É importante nós nos perdoarmos pelos erros que eventualmente cometemos. Eu, particularmente, já cometi muitos erros, mas nenhum deles foi de propósito. Nunca houve um dia assim que eu acordei, enxaguei a boca com vinagre e disse: hoje eu vou ferrar com a vida de alguém. Não. Cometemos erros porque são possibilidades que se apresentam em nosso caminho. E às vezes, pelos mais diversos motivos, optamos por essas possibilidades equivocadas. Mas compreendendo os motivos que nos levaram a cometer enganos e nos comprometendo a não tornar a repeti-los, não há por que passar a vida nutrindo o sentimento de culpa. Para um pouquinho. O passado é só um conjunto de memórias. E o futuro é uma projeção das memórias.
Nós só imaginamos o futuro com base nas memórias. Então, o futuro, no final das contas, também é passado. O que eu tenho efetivamente é o hoje. E o hoje está maravilhoso. Muita força e paz para você.